Eu vou falar uma frase que Deus está colocando no meu coração nos últimos 15 dias. E eu acho que é uma frase que ela vai se levantar muito para vocês. Vocês vão ouvir por aí, tá vindo muito forte. Ainda há esperança. Eu vejo que as pessoas eles estão deixando de acreditar. A minha vida só mudou quando eu comecei a ouvir as mulheres da minha vida. A minha mãe, a minha esposa, a minha filha. As grandes mulheres, digamos assim. Quando eu comecei a ouvir. Sim. Porque a mulher, ela tem essa visão. Deus fez a mulher assim, né? Essa visão, tipo assim, amor, cuidado com tal pessoa. Deus fez a mulher especial. Você é o que você vê. Você é o que você vive. Você é o que você olhou. Então, os nossos filhos, eles são o nosso reflexo. No meu caso, eu convivi com meu pai. Meu pai é empresário, né? Ele tem dono da mecânica. Nós crescemos vendo ali. O que você tá sendo na sua casa hoje pros seus filhos? Seja muito bem-vindo ao podcast História que Transforma, um projeto que Deus colocou no meu coração para poder te inspirar, para poder te tirar da zona de conforto, onde eu vou trazer pessoas que me inspiraram na minha trajetória até aqui, trazer pessoas que me motivaram em algum momento a fazer isso, a poder estar à frente de projetos que eu sei que só Ele vai me colocar. Então, não é sobre mim, é sobre Deus. É sobre você se conectar com o que a gente vai falar aqui. E, claro, se você quiser aprender, levar para sua vida, se transformar, ouvir histórias inspiradoras que você pode se conectar com a sua, se comparar com a sua e, de repente, pegar algumas ideias e colocar em prática para a sua vida. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que me inspirou muito no início da minha trajetória, como pessoa, como ser humano, como jovem aprendiz, né? É uma pessoa que me inspirou muito. E, primeiro, para começar, e eu não vou apresentar ele, quem vai falar dele é ele mesmo, porque eu falo assim, Renato, que quando a gente se apresenta, eu apresento você, eu falo o que eu sei sobre você, o que eu vejo. Mas não, eu quero ouvir sobre o que você é realmente. Né? Então, antes de você se apresentar, para ser mais objetiva, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que fizeram esse projeto possível, né? Porque é um projeto social, é algo do meu pilar servir. Vou falar muito aqui sobre inteligência emocional, sobre algo que eu venho estudado muito, sobre uma jornada que eu venho entrado, e eu vou ser humilde, eu prometo ser humilde o máximo possível, porque aqui eu vou contar para você como eu vou me transformar, assim como você vai aprender, eu também vou aprender com todas as pessoas que vão sentar nessa cadeira, e é sobre isso. Então, eu quero começar agradecendo aos patrocinadores, que foram os que fizeram possível esse projeto. Porque sem eles não seria possível, porque eu sozinha não consigo. Então foi algo assim, só para vocês entenderem. Você que tá ouvindo, talvez seja a primeira vez que você chegou aqui. Não sei que dia você chegou. Mas foi um chamado que Deus colocou no meu coração e Ele foi colocando as pessoas. Sabe? Eu falei assim, estou aqui, eis-me aqui para fazer o que você me manda. E Ele foi colocando as pessoas. Aí surgiu... Aqui eu vou começar falando do Alan, nosso amigo Alan, que ele é dono do estúdio musical mais top da cidade. Se seu filho não tiver vindo aqui, você tá perdendo tempo, porque eu tava agora elogiando ele. Alan, vem cá. Eu tava elogiando ele agora, gente. Ele é uma pessoa útil. Tudo isso aqui, ó, a TV, os detalhes, os quadrinhos, tudo. Eu deixei nas mãos dele porque eu sabia... Obrigada, Alan, gratidão pela sua vida, porque eu sabia que ele ia dar conta de tudo, ele ia fazer certinho do jeito que eu falei. E aí, agradecer, né, a ele, ao estúdio musical dele, porque é o estúdio dele que faz todos aqui o acontecer, né? E aí, os equipamentos, né, é do Nexo Talks, né, um projeto aí também que está sendo patrocinado por eles, todos os equipamentos daqui. Então, vocês podem ver, eu não ponhei meu dinheiro aqui. Não ponhei, não precisei. Porque todos eles têm um coração bom e apoiam essa causa. Também tem a EB Marketing, né? A Elisângela, ela é a principal pessoa que vai fazer os takes para nós. Vocês vão ver aí os marketing, os off, né? Por trás dos bastidores. Ela vai estar aí fazendo os vídeos, né? Os vídeos, e aí depois a gente dá um jeito para editar, né? Porque ela tem uma agenda muito longa, graças a Deus, de clientes. Então, eu edito às vezes ali e a gente se ajuda.
tá? Tá tudo bem. O importante é o coração dela, ela quis ajudar. Também ao Recanto Verde. Todas essas plantinhas, as decorações, Renato, tudo foi feito pela Recanto Verde. A floricultura a esposa do Alain, ela aí junto, né, com a família, tem uma floricultura. Então, toda a parte da decoração eu deixei para eles, ficou lindo. E aí, a Silfer Seguros, né, a empresa do meu esposo, nossa empresa, uma empresa familiar, ela é responsável por assegurar todos os equipamentos aqui. Então, a gente não está falando sem seguro, a gente está seguro aqui. Pode ter certeza, Silfer Seguros protege tudo que a gente está fazendo. E agora, agradeci tudo e vou deixar, né, para o final, você que está assistindo, ficar até o final, porque no final tem um presente do Renato. Ele deixou um presente para você. Se você assistir até o final, você vai saber o que é. Porque ele, com a Infobank, que é o patrocinador desse episódio aqui, a empresa dele, tá patrocinando um presente para você, que eu vou revelar só no final do vídeo. Então fica aí, assiste com paciência, caneta e papel, vai anotando, que vamos começar. Agora sim, Renato. Agora vai. Quem é o Renato? Quem é você, Renato? Vixe, eu acredito que essa é uma pergunta que ela pode ser respondida de forma técnica, né? E ela também pode ser respondida pela história da pessoa, né? Quando você faz a pergunta, é uma pergunta que eu me fiz muito, né? Mas você conheceu pelas palestras, pelas charlas, e nas palestras era uma das partes que eu gostava de pular. Sabe por que eu gostava de pular? Sério? Eu gostava de pular por quê? A gente é uma construção. Isso. A gente, na etapa, você vai fazendo formações, você vai crescendo de etapa, você vai se tornando pai, você sabe que você se tornou mãe, como isso vai mudando. Então, você vai tendo uma construção. Daí, para te responder, assim, em essência, quem é você, é um pouco mais a fundo, né? Mas por nome, né? Eu me chamo Renato Patrick. Eu sou, como diz, oriundo, né? Eu sou de São Roberto, até meus 26 anos. Depois eu vim para Nova Esperança, por uma causa muito forte. Uma mulher me conquistou. Está a foto dela ali, ó, né? Que foi uma surpresa para ele esse quadro. Ele chegou realmente. Mas eu digo assim, né? Eu tenho 37 anos, eu sou uma pessoa apaixonado pela vida, eu sou uma pessoa feliz. Grande parte da minha vida eu passei feliz. E eu gosto de dizer assim, eu tenho dificuldade de centrar quando as pessoas pedem explicação em mim mesmo, porque para mim parece que eu sou a resposta do que eu sou com as pessoas, entende? Por exemplo, é isso, né? Por exemplo, assim, a Bianca falou no começo, uma pessoa que me inspirou. Isso. Você entendeu? Sim. Mas por quê? A base minha, assim, eu vou dizer de fé, Bianca. Tudo que eu faço, seja no trabalho, seja na igreja, seja numa palestra, seja na minha família, eu sempre tenho uma intenção atrás. Sempre eu lembro, isso eu nunca esqueço, que eu acho que isso tem a ver comigo, entendeu? Uhum. Eu tenho como princípio fazer com que a pessoa que está mais próxima de mim se torne melhor do que ela está. Uhum. Para mim, isso é eu. Olha porque você só. chegou como na Infobank, na nossa Uhum. empresa. Sim. O que você é hoje. Exatamente. Para mim, isso é parte do que eu sou. Sim. É conseguir fazer uma pessoa se tornar melhor, seja na espiritualidade, Sim. no psicológico, em qual área que for. Exatamente. Então, quando eu olho uma pessoa melhorar, aquilo para mim é muito satisfatório. Claro que eu melhoro junto. As pessoas falam assim, e o amor próprio? Não é sobre o amor próprio que eu quero falar nesse podcast, né? Que eu acho que eu vou causar uma tensão muito forte. Porque então você é inspiração, você é luz, né? Opa, caiu meu fone. Eu gosto de uma frase, eu vou falar uma frase que Deus está colocando no meu coração nos últimos 15 dias, e eu acho que é uma frase que ela vai se levantar muito para vocês. Vocês vão ouvir por aí, tá vindo muito forte. Ainda há esperança. Eu vejo que as pessoas eles estão deixando de acreditar, né? Eu coloquei um pouco no meu script aqui, vai ter uma pergunta, mas eu vou antecipar. Não a pergunta, mas a resposta tem a ver. Eu sou muito sonhador. Uhum, você é sonhador. E as pessoas me criticam, muitas pessoas criticam, mas só que nunca me machucou a crítica das pessoas, porque isso é parte da minha essência. Isso. Então, eu não sou só sonhador, eu também sou fazedor dos meus sonhos. Então, eu acredito. Então, o acreditar tem a ver com a fé. Então, eu tenho dificuldade de não acreditar. Nem, acreditar em Deus, para mim, nunca foi difícil. Isso. Porque é de você. E é isso que é a gente, né, Renato? Isso. Às vezes eu vejo, assim, as pessoas falar... Quando pergunta, quem é você? Aí ela fala,
Ai, eu sou médica. Ai, eu sou advogada. Aí você já entendeu. Ai, eu sou uma profissão. Não, mas não é isso, você. É o que você falou. Ó, ele Agora falou. você já entendeu. Eu sou inspiração. Você vai falar. O Eu não podcast falei, mas inteiro, você tá decodificando a minha conversa. O podcast inteiro, você vai ouvir o Renato falando assim. Agora você entendeu. Agora você entendeu. Porque quando ele me conheceu, que eu era uma menina, né? Uma menina, igual ele falou também, sonhadora, uma jovem aprendendo. Porque assim, como ele falou, ele falou assim, eu sou inspiração, porque quando as pessoas vêm até mim, elas aprendem, elas evoluem. E sim, ele foi uma peça-chave para isso acontecer. Várias outras, né? Várias outras pessoas. Assim como você, Bianca, o Alan, ele também esteve aqui se apresentando. Ele vai saber, né? A gente tem uma história também construída, né? E a gente sabe o quanto nós somos um sinal. Quando você fala luz, a luz é Deus. Então é como se nós fosse um reflexo de Deus para as pessoas. Para que as pessoas não entendam que essa luz é assim, não, nós somos super nós iluminados. Somos a luz. Não, porque Deus fez nós a imagem e semelhança dele. Sim. Então, se Deus é luz, nós é uma luz dele. Isso. É um pequeno farol, mas para nós aqui no mundo parece grandão, mas é uma forma de Deus se mostrar para o outro, no próximo, né? E é a gente querendo, né? Isso. Porque todos nós somos luzes, né, Renato? Então, uma resposta que eu pouco dei é que agora, né, no teu podcast, digamos que está se inaugurando de uma forma muito clara, eu acho assim que eu falo a ver com a minha missão de vida, né? Eu sou o que vocês se tornam, entende? Sim. Que todas as pessoas que convivem comigo, 100% elas se tornam melhores. Amém. Elas se tornam melhores. É uma missão, um propósito. Porque para mim, quando essas pessoas se tornam melhores, parece que ali eu me torno eu. Uhum. Eu não consigo me sentir bem quando como se só eu estivesse crescendo, engrandecendo, e as pessoas... Não, isso para mim não faz sentido. Parece que o sentido é esse. Para mim, o sentido é o segundo mandamento. Amai ao próximo como a ti mesmo. E não tem como eu amar Deus se eu não amar o próximo, porque o próximo é a representação da imagem de Deus na Terra. Então eu consigo me ver, me tornar uma pessoa dessa forma. Para mim isso é encantador. E eu vou falar algum momento do meu casamento. No meu casamento está sendo muito forte. Porque no meu casamento eu estou tendo que servir a minha família, eu estou servir a minha esposa, meus filhos. Então ali eu estou me realizando. Sim, e é a base. Não, se você não entendeu isso... Família, servir, amar o próximo, você começou errado. Volta um pouquinho, daí depois você vai. Eu sei porque eu tive que voltar várias vezes. E aí, Renato, então isso é você é a inspiração, você é a luz, como você falou, e você tem esse brilho mesmo de se a pessoa tá bem, se ela, assim, pequeno, passou aqui, eu falei uma palavra de luz pra ela tá bem, né? Então eu fiz o meu chamado. Claro. Tipo isso. Então, isso não significa que nós não somos pecadores, que a gente não erra, que a gente não comete erro. Mas como tentamos, né, ser luz. Estamos na busca. Porque assim como eu falei, Renato, todos nós somos luz. Eu demorei pra entender isso. Porque eu achava que Deus tinha os escolhidos. Eu achava. Que Deus escolheu o Renato porque ele é assim. Não. Deus escolheu o Alan, Deus escolheu o presidente, Deus escolheu o outro, ele fulano. Ele veio pra todos. E ele veio pra todos. Basta você querer ser luz. Exatamente isso. Né? Ele veio pra todos. A pessoa só precisa aceitar. Aceitar e querer. Isso mesmo. Essa é a partida de início. Bom, Renato, então tá muito explicado quem é você e vamos para uma segunda perguntinha aqui, que vamos entrar, profundizar um pouco, conhecer o Renato, né? Que é a seguinte, como foi a sua infância e quais eram seus maiores sonhos? Eu acho que falar da infância é você mexer... É falar sobre você. É falar sobre quem quem realmente a maioria das pessoas são hoje, né? Porque a maior parte de nós... ficamos paralisados na nossa infância. Positivamente ou negativamente, a gente fica paralisado ali, né? A minha infância, Bianca, uma frase que eu falo, eu sou de ficar falando bastante frase, então no podcast vocês vão escutar bastante frases minhas, né? Amém, eu vou anotar todas. E no dia que eu lançar o meu livro das minhas frases, aí nós faz no teu podcast o lançamento. Isso mesmo, vamos lá. O que acontece? Eu sempre falo para as pessoas em relação à minha infância assim, eu falo que eu sou curado pela minha infância. Eu falo que a minha infância, pelo que eu vejo das pessoas hoje feridas, é porque eles têm uma infância muito machucada. Isso. E eu falo assim, mas eu sempre fui muito feliz. Poucas vezes na minha vida eu fui uma pessoa triste. E eu queria entender por que isso. Uhum. Eu vejo as pessoas assim, mal, triste, né? Isso. Por que eu não sou assim? E eu comecei a lembrar da minha infância. Eu brinquei muito. Eu fiz muita bagunça. Eu vivi a infância na intensidade. Eu sou de uma família de 7 irmãos e nós brincava. Nós brincava. Nós saía pra rua. Nós fazia tudo com a criança tinha que fazer.
E eu não fui uma criança que sofri, assim, aquela criança que sofreu muito na infância, que a gente escuta as histórias. Sim. As crianças hoje em dia, hoje eu tenho alguns estudos, algumas formações que eu fiz na área da psicologia, né? Agora falando um pouco de algumas formações que eu estou fazendo e no estar, né? Eu sou apaixonado pelo estudo humano, né? Da pessoa humana, então Desenvolvimento pessoal. eu estudo psicologia e já fiz várias formações na área de terapia, né? A formação da qual eu gosto de me apresentar atualmente é a formação de terapeuta, que eu estou assumindo a partir deste mês. Mas eu tenho formação desde 2018, só que eu me escondi muito nessa formação porque eu queria para mim, para minha família, para meu trabalho. Você tava mais no business Só que mesmo. eu cheguei, exatamente, só que eu cheguei no momento assim que eu sinto que eu preciso transbordar isso para as pessoas já. Com certeza. É algo assim que eu tive uma sensação de egoísmo. Então eu falei assim, agora é para fora, né? Já é um pouco além dos limites, né? Para poder ajudar as pessoas. Então assim, terapeuticamente falando, ou psicologicamente falando, as pessoas têm muitas feridas emocionais leves, pesadas, de todas as formas. Eu tive poucas. Eu tive essa graça, assim. Eu fui uma criança feliz. Eu fui uma criança que brincou. Eu fui uma criança que fez arte. Eu saí de casa. Tudo que você pensar de diversão nós fizemos. Então, foi tão feliz a minha infância que tudo que eu vivo hoje é um reflexo daquela infância. Tem coisas ruins na minha infância? Claro que tem. Como toda criança tem. Aprendendo, né? Só que são pequenas coisas que aconteceram que construiu parte também da minha personalidade. Claro. Isso. Só que, assim, a minha infância foi muito feliz, né? Eu coloquei, assim... eu venho de uma família simples. Uma família muito simples. Nós não somos de uma família nobre, digamos assim, né? Então, eu coloquei aqui a simplicidade. Eu sou sonhador. Eu sou uma pessoa fazedor dos meus sonhos. Aquilo que eu acredito, eu vou atrás. Fazedor. Eu não fico só no sonho mental. Eu procuro fazer. Como eu falei pra você, de fé, de acreditar. Eu sou assim... comigo e com as pessoas. Eu acredito nas pessoas, por isso que eu acreditei em você. Sim, exatamente. Eu acreditei em outras pessoas. E isso faz parte da minha personalidade de ir acreditando nas pessoas. E ali foi formando essa minha fé também de acreditar bastante em Deus. Sim. Na fé que eu sou composto hoje, né? Eu acredito muito mesmo, assim. E busquei muito Deus nesse processo da minha vida, né? Sim. E aí você falou agora de fazedor e falou, por isso eu acreditei em você. Eu vou até anotar isso aqui, por isso eu acreditei em você. Porque assim, gente, pra quem não me conhece, pra quem não... Agora que eu lembrei que eu não me apresentei, mas enfim, depois eu vejo isso. Eu sou a Bianca, vários me conhecem que estão assistindo. Eu sou esposa do Juliano, sou mãe do José. E continuando o que nós estávamos falando aqui, você falou assim, sobre fazedora. Eu também sempre, acho que é isso que a nossa personalidade conecta muito. Porque a gente é fazedor. Fazedor. E assim, você falou, eu acreditei, por isso eu acreditei em você, Renato, porque assim, pra quem me vê, né, quando a nossa história, eu e o Renato, ele era o meu chefe, meu diretor da Infobank, e eu fui até ele pedir um estágio. Então, aí começa a parte do fazedor. Olha só. Porque na minha cabeça, foi assim. Vou resumir, Renato. Depois a gente pula pra sua infância aqui, que eu quero tirar mais um negocinho seu. Tira aí, faz pergunta. Gente, quando eu comecei a trabalhar com os meus 12 a 13 anos, em loja de roupa. Eu sempre fui... Nossa, amava lojas de roupa. Roupa, moda. Sempre fui muito ativa, assim, nessa parte, né? E aí, mas eu sempre muito estudiosa na escola, melhor aluna, sempre tirando notas boas. Aí eu pensei um dia, não desvalorizando o ramo, né, da moda, mas pra mim, eu queria algo assim mais secretária, business, essas coisas, sabe? Então, acho que toda menina tem esse sonho, ser secretária, andar de salto, business, né? Era o meu sonho. E aí eu fiz um curso com o Renato, fui até a Infobank, pedi qual era um curso para mim fazer, para mim aprender a mexer com computador, para mim viu, gente? Eu sempre indo atrás. Aí que tá uma das chaves. Porque muitas pessoas param no sonho, né? Assim, tem pessoas que sonham e fica sonhando. Isso. Aí ela fica paralisada, porque ela cria um mundo dentro da cabeça dela só. Isso. E aí a Infobank, eu lembro que no começo era lá na esquina da loja que eu trabalhava, ali no centro. Assim mesmo. Ela começou ali, né? Ela ainda não era Infobank naquele momento, né? A Infobank foi uma construção futura. Acho que ali embaixo da loja... Ah, não, sim. Era ali, sim. Era? Era sim. Era ali na esquina. Era ali, sim, tá certo. Não lembro bem. Agora eu já identifiquei. Tá. Sim. E aí eu fui até lá, gente, e aí eu lembro o Sanderson, ele era um dos vendedores, gostava muito do jeito do Sanderson. Sanderson, se você estiver vendo, top, você é um vendedor excelente. Ele me atendeu, e aí ele falou, olha, Bianca, você pode começar com o caixeiro. E me explicou
a gama de cursos que eles têm, que aí você se profundiza e vê qual você se identifica. Exato. E aí eu fui e falei, eu vou começar por esse aqui, caixeiro comercial. Que daí você já aprende fatura, ele falou sobre faturas, e era coisas que eu queria aprender. E eu comecei ali essa trajetória. Aí passou, fiz os cursos. Aí quando eu fiz os cursos, eu falei, tô preparada para o mundo laboral. Agora eu vou começar a pedir emprego. Só que, gente, eu era uma criança. Eu tinha o quê? Quando eu entrei lá? 15 anos? Não, você tava terminando o último ano do colégio. 16 anos para 17. 16 anos. E aí eu fui lá e falei, gente, aonde que eu vou entrar? Peguei e fui no colégio, conversei com um professor meu. Falei pra ele, professor, o que que eu faço pra me conseguir um estágio? Ele falou, você tem que ir até a empresa, a gente te dá um papel, porque é colégio nacional, a gente te dá um papel e você apresenta e vê se eles te fornecem o estágio. Assim mesmo. E aí eu tinha em mente, fui numa seguradora, não vou falar o nome aqui, fui numa seguradora, me negaram o estágio. Eu falei, gente, não é pra mim. Gente, primeira vez que eu fui, já não me aceitaram. Beleza. Aí isso, o banco já era lá em cima. Era lá em cima. Uma empresa linda, enorme. Aí eu falei, gente, será que é aqui mesmo? Entrei lá, aí tinha uma secretária na portaria, né? Olhei e falei, o Renato tá? Porque eu lembrava que você me ensinou lá embaixo, que era o Renato. Sim. O Renato tá? Sim, mas ele tá ocupado, ele tá em reunião, coisa assim. Eu falei, então eu espero ele aqui, até ele terminar a reunião. E aí ela falou assim, um pouquinho, esperei um pouquinho lá, daí você veio, sim, posso te ajudar? Ali na secretaria, na recepção. Sim. Daí eu falei, pode, eu queria ter uma reunião com você, olha, ó a mentalidade, a reunião. Ele falou, pode falar, acho que você tava furado. Hoje eu entendo, os empresários sempre apurados. Eu falei, não, eu quero a sócio com você, eu tenho um projeto pra te mostrar. Renato, a gente foi na sala, aí é o seguinte, eu estudo em tal lugar, e aí eu quero um estágio, e eu quero aprender, porque eu quero ser secretária. Eu quero ser secretária. E eu lembro até hoje, como o Renato me olhou, ele falou, sim, é muito importante o que você tá fazendo, parabéns, mas eu vou pensar. E aí eu fui, triste pra casa. Mãe, eu nunca vou conseguir, mãe. E aí eu lembro que um dia eu tava com o celular assim, cantando, que eu fazia vídeo cantando, né? Aí chegou uma mensagem do Renato, era tarde, eu nunca vou me esquecer esse dia. O Renato, oi, você tá disponível hoje para um curso de vendas? Foi meu primeiro curso. O primeiro curso assim rápido. Que você me deu. Eu dei o curso pra testar. Pra testar. Se você realmente tinha a disposição de fazer o que tinha que ser feito. Porque tem muitas pessoas que querem, mas não faz. Viu só? E ali começou. Uau! E aí eu peguei, olhei aquela mensagem. Gente, eu tava gravando, cantando karaokê lá, né? Quando eu olhei, bum, eu pulei no celular. O Renato falou, você tem disponibilidade para um curso de vendas? Aí eu falei, tenho. Mãe, vou ir no curso de vendas. Comecei a me arrumar, já fui no mesmo dia no curso de vendas. Aí ali você me explicou, olha, Bianca, você quer o estágio? Eu dou o estágio para você. Você vai aprender a ser secretária, como você falou. Mas aqui... Você falou, nós não damos... Eu pedi de graça, lembra? Não precisa me pagar nada. Lembra que eu falei? Eu só quero aprender. Aí você falou, aqui no Instituto Infobank, nós não damos nada de graça para os outros. Eu quero que você estude, aprenda, mas aí em troca eu não vou te dar um salário, eu vou te dar em curso. Em curso. Né? Aí foi a virada. Muitas pessoas entendem assim, pensam assim, não, trabalho não. Hoje é 3 vezes mais. Na tua época a gente dava 500 mil, hoje nós dá 1,5 milhão de curso por passante. Uau. Para que estude. A gente quer que o jovem estuda e para que ele fala assim... Caraca. Muitos jovens mudam a direção. Tem alguns que eles não têm isso de fazer. Só que a gente tem que respeitar a estrutura de cada um, né? Mas alguns aproveitam a oportunidade. Assim como você... a gente tem como uma das respostas, não foi como passantia, mas foi como trabalho, mas também ela veio como uma resposta... Ela tinha outras propostas, melhor foi a Patrícia também. Sim, hoje a Patrícia está muito certeza. bem. Amém. Acho que ela tá em São Pedro. E ela teve uma evolução muito grande como pessoa. Ótimo. Ela começou, ela teve 2, 3 propostas para não estar várias e ela pessoas, escolheu né? várias pessoas, né? Amém, Renato. O Alan esteve com a gente, né? Teve a escola dele hoje, você vê a infraestrutura da qual ele está hoje. Sim. Você vê, Alan, é sobre você, sobre a tua capacidade, né? Mas eu sempre falo assim, Deus me pediu que essas pessoas passaram por mim, entendeu? Sim. Então eu não olho como se eu sou o responsável, mas como se a gente sendo essa luz de Deus, a gente pode iluminar um pouco a pessoa e fazer com que a pessoa fale assim, eu posso fazer, com Deus eu posso fazer. Isso. Eu acredito, e a pessoa volta aqui. Aí basta a pessoa querer. Basta a pessoa querer. E ser fazedor, igual a gente falou. Exatamente. Né? E aí foi assim, pra vocês entenderem, gente. E aí, voltando à infância, Renato, vamos voltar aqui. Como foi a sua infância? Eu quero saber, assim, você sempre, desde criança, foi sonhador e sempre, assim, sonhou
Ai, eu quero ter uma família. Eu quero ter uma empresa. Ou Olha, como que você pensava? A minha base familiar é assim, ó. Eu queria ser arquiteto ou engenheiro civil. Como profissão era Se isso. hoje eu tivesse que estudar, eu estudaria isso. Só que com 20 anos de idade, eu tive uma experiência de oração. Isso eu posso falar publicamente, porque isso eu pregava publicamente, porque eu fiz parte de uma missão de oração por 17 anos. E em um momento dado eu tive uma experiência, digamos assim, que eu senti no íntimo do meu coração, né? Alguns usam o termo Deus falou comigo, outros utilizam feeling, há vários nomes para se dar, né? Mas algo no meu interno e também na minha experiência com Deus que eu não construiria casas, mas sim eu construiria, eu seria uma pessoa que ia construir, como se eu fosse construir nas pessoas, é como se eu fosse através do trabalho que eu fosse fazer, ou da missão que eu fosse fazer. Eu não ia ser construidor, por exemplo, de casa, eu ia ser construidor tipo de sonhos, de pessoas que estão em Deus. É como se eu ia construir obra de Deus. Essa era a palavra. Você vai construir obra de Deus. Eu fiquei muito revoltado com Deus, porque eu queria construir casas. Viu? A gente não entende. Então, o que acontece? Você vai entrar no instituto, o instituto não tem nada a ver com o meu desejo. Não existe 1 milímetro de plano meu de instituto. Nada. Zero. Tanto que eu criei uma lista. Vou falar uma coisa muito particular. Eu saí do colégio, criei uma lista de 17 coisas que eu fiz. Quando eu saí do colégio, eu fiz uma lista de 17 coisas que eu posso fazer, desde roçar grama. Mas não coloquei nada a ver com curso. Eu falei assim, eu não escrevi. Eu falei, mas a última coisa na minha vida é mexer com a escola. Isso eu não quero. Eu não quero nem pisar mais na escola. Caraca! Por quê? Eu não encaixo no sistema. Eu não gostava do sistema que era. Eu achava muito aburrido, eu não tinha ânimo para estudar. Eu estudei, passei. Eu não sou aluno, eu sou um média 3.5 mais ou menos. Mas eu não me encaixava. Hoje eu entendo por que eu era assim. Antes eu não entendia. Sim. Existe hoje uma explicação psicológica. Sim. Há um grupo de pessoas que tem um tipo de personalidade que é assim. Ele tem dificuldade de se encaixar. E eu tenho essa dificuldade. Então eu nunca vi vontade nisso. E daí com 20 anos nessa experiência com Deus, Deus me conduziu dizendo que eu ia construir o plano dele. Falei, então tá bom. Eu obedeci contra a minha vontade. Aí quando entrou o curso na minha vida, eu falei, não pode ser. É o que eu menos quis fazer na minha vida. Tanto que nessa construção, é um pouco, para quem é cristão, entende essa minha linguagem, né? Sim. Eu sempre vou utilizar, assim, houve uma inspiração no meu coração, para mim é da parte de Deus, né? Para você pode ser talvez um intuito do seu coração, mas para mim é da parte de Deus. Que eu devia só de obedecer. Eu obedeci. Eu obedeci, fiquei trabalhando. Isso começou em 2013, já faz 12 a 13 anos. E todo o que eu sou hoje como pessoa, como pai, como homem de sociedade, como empresário, veio através do instituto, dos cursos. Eu busquei a experiência de mexer com casas e não foi legal a experiência. Mesmo que eu gostasse daquele ali, Deus me deu a certeza que eu posso fazer aquilo ali, mas eu me sinto mais realizado servindo as pessoas. Então, no instituto, já indo para uma resposta de empresa, eu não trabalhei no instituto durante todo esse tempo porque eu gosto de instituto, porque instituto é muito lucrativo, não. Foi uma forma de eu me doar para vocês. Por que eu dava os cursos para vocês? Por que eu dava as passantias? Ele obedeceu. Você obedeceu ao seu eu chamado. Evangelizar. Vocês, hoje os passantes, muitos deles a gente procura ajudar eles na passantia. Então, eu tô num momento meu, porque hoje eu não sou o dono sozinho da empresa, né? Eu vendi participação. Isso. Tanto que hoje eu já não tenho mais uma participação muito ativa no serviço, então eu fico mais na presidência, então eu controlo mais. Então hoje eu consigo ajudar mais ainda, né? Talvez no momento dado a gente vai falar, a gente tem um projeto aí que vai atingir aquilo que você vivenciou a um número muito grande de pessoas. Porque agora dá para fazer um pouco mais grande, né? Sim. Então é um processo que a gente vive, né? Então, assim, o meu sonho, se eu dizer assim, que eu fosse sonhar, era mexer com arquitetura ou engenharia civil. Esse era meu sonho de criança, né? Só que eu fiz tudo o que tinha que fazer, igual você escuta os caras falando nos podcasts. Eu fiz de tudo que você imaginar. Eu trabalhei de garçom, trabalhei um pouquinho no mercado, de tudo. O que eu pude fazer, se a pessoa chamasse eu para ensacar carvão, eu fui ensacar carvão, trabalhei por um tempo, não sei quanto tempo foi. O que chamava, eu ia. Eu não tinha limite para dizer assim, chamasse, se eu tivesse força, eu fazia. Eu ia lá e fazia. Qualquer trabalho que chamasse, que era digno, eu trabalhava. E aí, qual foi, assim, um momento, assim, que você parou e aí você falou assim, não, eu vou obedecer ao meu chamado, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Foi abrir um instituto? Olha... Você estava num momento, assim, trabalhando, fazendo? Não, o instituto, na verdade, o curso é uma coisa que aconteceu. Aconteceu. Tinha um amigo meu que trabalhava com o curso, ele abandonou em empresa de Assunção e ele passou para mim. Eu não sei nem por que eu peguei. E ali começou. Ali começou. E daí, nesse momento, você estava trabalhando em algum lugar ou não?
Eu trabalhava em São Alberto, eu arrumava computadores, eu tinha um cyber naquela época, mas o meu foco era mais arrumar computadores. Eu trabalhava para 2 empresas construtoras fazendo contratos, então eu era dono do meu próprio negócio e fazia o que eu quisesse fazer. O que eu sentisse vontade de pagar meu troco. Sempre empreendedor. Toda a minha família, todos os irmãos, só tem um que não está empreendendo. O resto tá tudo empreendendo. Amém. É de família esse daí. O empreendedorismo é de família. Eu estava falando com minha esposa ontem, eu juntava palitinhos de picolé na rua e depois nós se reunia de noite para colar ele e vender quadrinho. Quando eu era pequeno, não lembro que idade que eu tinha, se era 13, 14, 15 anos. Então isso já é uma coisa que vem. Sim. Já de família, né? Esse empreendedorismo. Só que daí com 20 anos eu tive uma experiência com Deus e eu já estava nesse processo de trabalhar com os cursos no mesmo tempo. Eu não via os cursos como um projeto de Deus na minha vida, eu simplesmente estava fazendo aquilo porque eu fiz um curso e ganhei um bom dinheiro. E eu gostei, eu falei assim, nossa, que legal, o primeiro dinheiro bom que eu ganhei de uma vez. Eu falei assim, em 2013, gostei. E daí eu comecei a fazer mais vezes, até que eu tive uma dificuldade muito grande ali, porque eu comprei uma franquia da empresa e eu não conseguia pagar naquela época, foi uma depressão pra mim. Você tinha 20 anos? Eu tinha 20 para 21 anos, eu comprei uma franquia e eu não conseguia pagar. Eu entrei numa depressão terrível, mas aquela aí foi minha alavanca. Porque essa empresa, o cara fechou, o cara foi embora, eu fundei o instituto, nós legalizamos o instituto pelo MEC, fizemos tudo aquilo que eu pensava que ele não aceitava. Você percebe, aquilo que parece que é o errado, para todo mundo é alavanca. Então, a partir Presta atenção. Você Fala entende? de novo, Renato. Como é que é? Não, normalmente... Pra aquilo o que as pessoas acham que é errado que a sua você alavanca. tá caindo ali, é alavanca. As pessoas chegaram pra mim, abandona, Renato. Chama esse cara pra conversa e dá um susto nele. Desiste, não paga ele. Eu falei, não, eu fiz um compromisso, eu vou pagar. Eu sofri por 3, 4 anos pra poder pagar a franquia daquele cara de 1 ano. Só que o que transformou na minha vida através da formação é o que eu sou hoje. Amém. Porque tudo que eu faço hoje, fora a minha espiritualidade, quem eu sou em Deus, foi atrás dessa busca, porque eu fui estudando, fui analisando, fui aprendendo, fui lendo livros, fui fazendo curso. Daí a minha mente e meu coração foi abrindo mais e eu fui se tornando uma pessoa melhor. Sim, é um processo. Uma pessoa menos ignorante, eu digo. A gente Sim, é bem fechadão, porque né? é orgulho, né? A gente é orgulhoso. Eu considero uma pessoa muito orgulhosa, né? E isso foi rompendo esse meu orgulho. Isso foi te moldando. Foi me moldando. Porque é exatamente aí que molda mesmo a gente. É as dificuldades. A gente acha que a gente vai se moldar quando tá tudo certo. Não, então, é as dificuldades que ensinam. O instituto em si, ele não é um sonho meu. Eu digo que ele é um processo que Deus utilizou para poder corrigir aquele menino ignorante sem estudo simples. Eu coloco aqui, eu não gosto de falar que não sou orgulhoso, que eu coloquei aqui simplicidade. Porque para mim, pode ser algo simples. Para mim não importava muita coisa, importava era viver bem o que tinha que viver no momento que eu tinha que viver. Isso. Eu sempre fui muito intenso, né? Uhum. Mas Deus foi me polindo. As pessoas que me conhecem falaram assim, nossa, o Renato era mal vestido, o Renato não ligava pra vestimenta, não penteava o cabelo, nossa, a barba dele... As pessoas tinham eu assim, nossa, você olhava pra ele, muito mal eles me olhavam. Só que dentro de mim eu tava tudo bem. Eu tinha o meu, digamos assim, o mundo meu ali, né? Só que isso aí ninguém corrigia fácil em mim, que pra mim tava tudo bem. Só que Deus não queria que eu permanecesse por muito tempo daquele jeito. Porque Deus tinha algo maior que é o que eu tô vendo hoje. Isso. Aí Deus foi me preparando. E a chave da virada, da mudança é a esposa, né? Isso. Porque daí a esposa não deixa... A esposa arruma o homem. Isso. Ela endireita o homem, ela deixa o homem mais... Eu ouvi esses dias num vídeo, eu não lembro quem era exatamente o empresário, ele falava assim, a minha vida só mudou quando eu comecei a ouvir as mulheres da minha vida. A minha mãe, a minha esposa, a minha filha. As grandes mulheres, digamos assim. Quando eu comecei a ouvir. Sim. Aí começou as coisas acontecerem. Isso. Porque a mulher, ela tem essa visão. Deus fez a mulher assim, não, né? Deus, essa visão, tipo assim, amor, cuidado com tal pessoa. Deus fez a mulher especial. A mulher, não vamos falar de mulher que daí pra fazer um podcast só sobre mulheres, né? Assim como a mulher, ela pode fazer o que a Eva fez, ela pode levar o homem para condenação, ela pode levar o homem para salvação. Sim. Que é o fato de Maria com Jesus, pode trazer a salvação para você. Se você prestar atenção, a palavra de Deus, quem estuda mais a fundo os textos originais, a mulher é uma auxiliadora do homem. Sim. Só que, ela é feita da só que a costela, palavra assim, né? auxiliadora que é usada para a mulher é a mesma palavra auxiliadora que se usa de Deus para nós. Ou seja, esses dias eu estava rezando pela manhã e isso mexeu muito comigo. É verdade, isso mexeu muito comigo, muito. Hoje eu procuro servir mais ainda a minha esposa, a minha família, principalmente ela e as 2 mulheres que eu tenho.
Porque a mulher é tida, quando ela é uma mulher de Deus e segue o propósito, ela é uma auxiliadora na mesma comunicação que Deus nos auxilia. Então significa o quê? A forma de Deus auxiliar o homem na terra é a mulher. Isso. Você consegue entender? A mulher, quando ela tá disposta pelo um homem, ela faz qualquer coisa. Sim. E aí, é o que Deus faz por nós. E aí o homem tem uma escolha. Ou seja, a mulher, ela tem uma escolha. Ou ela destrói a vida do homem. Tanto assim, o homem escolhe, né? Com a mulher que ele quer. A palavra de porque Deus a mulher isso. tem o poder. Essa é a palavra. Tem o poder. Ou ela destrói, ou ela levanta. Ou ela constrói. De vez. De vez. Daí ela é diferenciada nisso. Não é que ela é maior. Ela tem nenhum homem maior. Essa é a função dela. Como esposa, claro, né? Que a gente tá falando. Como esposa e como mulher. Isso. Quando vocês se decidem por um projeto, por alguém, vocês é capaz de fazer qualquer coisa. Isso. Para auxiliar ou para resgatar, para tirar aquele. Uhum. Então, quando um homem tem a humildade de se permitir, porque entre nós homens existe um machismo muito grande, eu não obedeço mulher, né? Os homens falam muito isso, né? Falam. Eu escuto, eu comecei a ser curado, eu sempre falo assim, base a fé que eu tenho, né? Eu sou católico, quando eu comecei a ouvir muito, por exemplo, assim, a função de Maria na vida de Jesus. Depois eu comecei a olhar a função da minha mãe na minha vida, a função da minha esposa na minha vida. Quando eu fui adentrando para entender, até que chegou num eixo que eu percebi que a mulher tem uma função muito especial na humanidade. Isso. É uma forma mais clara de Deus nos resgatar, é através da figura feminina, da figura da mulher. Ela tá para isso daí. Isso. Se o homem entender isso daí, ele vai transformar a vida dele. Exatamente. Que nem você falou, escutar minhas grandes mulheres, né? A mãe, a esposa, e por aí vai indo, né? Então, para mim, é todo momento muito legal disso daí. E aí, aqui tinha a terceira pergunta, Renato, que falava sobre a sua jornada empreendedora, que é justo o que a gente estava falando já bastante. Já estava se comunicando já, né? E aí, você aqui pergunta assim, como surgiu a Infobank e qual foi o maior desafio que você enfrentou? A Infobank, ela surge da revolta minha do instituto que eu tive muito problema com o dono. Então, como eu falei para você, aquilo que poderia ser uma queda, uma dívida grande naquela época. Então, nessa época, eu encontrei minha esposa e nós casamos com essa situação. Então, dentro do meu casamento, eu fui me levantando daquela situação, construí a consultora, naquela época era a CR.ex. Compramos uma instituição educativa naquela época e fizemos uma fusão, e a Infobank nasce como essa resposta de ser uma empresa de capacitação do nível a que eu estava trabalhando, ou maior, não por ser mais que eles, né, mas poder oferecer algo maior, e nasce disso. Tinha aquela empresa, e nós criamos uma empresa que hoje está digamos assim, num patamar, num nível bem importante dentro da cidade. Exatamente. Ajudando as pessoas. De todas as empresas mais importantes hoje da comunidade estudam. Todas as pessoas que estão em todas as empresas, seja de uma mais comum a mais importante, todas quase estão passando pela empresa. Então, surge da revolta, daquele que parecia uma coisa ruim, uma queda, surgiu esse projeto. Eu comecei com uma consultora, depois nós compramos uma instituição pelo MEC, isso junto com um amigo meu na época, uma pessoa muito importante nessa jornada minha de trabalho, né? Ele é uma pessoa que eu te recomendo, vou depois te passar o nome a estar com você aqui. É uma pessoa que vai dar uma mensagem muito boa. Isso mesmo, ele me ajudou nessa adquisição. E na adquisição dessa, que era essa instituição educativa pelo MEC mais a consultora, nós fizemos uma fusão e aí nasce a Infobank, a marca. Aí nasce, no caso, a marca. Aí não é uma empresa de curso, nasce essa marca. Porque hoje ela é uma marca na nossa cidade. Não é só curso, ela é uma marca. Sim. A tendência dela é só expandir com o tempo, né? Então, assim, para que você entenda, o meu maior desafio foi a pandemia. Você estava nesse momento. Sim. Por que foi o maior desafio? Porque foi na época que nós melhor estávamos. Vocês entraram na melhor fase, vocês entraram no começo da Infobank. No começo, você entrou, acho que 6 meses depois da fundação da marca. Caramba, eu não sabia disso. Sim, da fundação da marca. E daí entrou a pandemia. No nosso melhor momento, nas nossas melhores vendas, na melhor etapa, no momento de falar assim, nossa, agora vai. Sim, porque eu lembro que o Renato falou pra mim assim, voltando à história, né? A gente vai dar curso pra você, só que assim, se você quiser ganhar um dinheiro, tem os cursos depois, se você se identificar e quiser vender, mas o principal é que você aprenda o teu estágio. Ganha comissão. Mas se você quiser vender, você ganha comissão. Aí eu, o quê? Eu não vou vender curso? Aí você ganhava... Eu, a vendedora, como sempre. Aí você falou sobre a sua trajetória de vendedor, que a gente nasce vendedor, né? A gente nasce. O meu primeiro empreendimento foi ovos de codorna. Pra quem não me conhece. O meu pai, meu padrasto, ele fez uma jaulinha.
E aí compraram codornas e aí a gente colocava os ovinhos, eu lembro, os ovinhos, Sim. E eu vendia isso. Esse é o sinal. E aí, depois, a minha mãe... Outra história que eu tenho. Ó, isso daí eu tinha o quê? Eu acho que nem 7 anos. Sim. Depois, eu acho que com 8 anos, meu segundo empreendimento foi vender sorvete escondido da minha mãe. Ela comprava, Renato, final de semana, uns baldinhos, assim, caseiro, que a mulher fazia, pra gente comer aquilo de sobremesa durante o mês. Sim. E aí, e era sempre um sabor só, um baldão, assim. Sim. Aí eu brincando com a vizinha de trás, brincava, um monte de gente vinha. E aí eu peguei e falei assim, um dia, quer saber? Eu vou vender sorvete pra essa molecada. Porque o meu padrasto, ele dava 2.000 pra merenda. 2.000 Guarani. E aí esse 2.000 dava de comprar muita coisa aquela vez. Eu falei, cara, eu posso comprar muito mais de merenda. Era essa a minha intuição. E aí eu não peço mais pro meu pai. Eu não peço mais pro pai e pra mãe a merenda. Aí eu consigo sozinha. E aí eu tinha uns copão descartável. Pra que a minha mãe deixou aquilo lá na minha mão, lá perto, no meu alcance? Pegava eu mesma, servia as bolas e distribuía. É 2.000, cobrava 2.000 um copão cheio de sorvete. Aí minha mãe vai lembrar disso. A minha mãe um dia olhou, gente, tá acabando muito rápido esse sorvete aqui, era pra durar mais? Aí eu fiquei bem quietinha, eu não contei nada, ela não soube de mim. Aí um dia ela lá na área, lavando a área, minha mãe, chegou um amiguinho nosso, eu lembro até hoje, era Dudu o nome dele. Ô tia, tem mais sorvete? Com 2.000 já, pra minha mãe. A minha mãe, como assim? Ué, a Bia que tava vendendo sorvete? E eu comecei assim. E sempre, é a mente. Eu não sei, a gente é... Não sei se é parecida a história, mas acho que tem pessoas que é diferente. E eu falo, quando você... Não é diferente, pensam e fazem. Não tem uma porque tem inclinação. pessoas que pensam diferente, têm a ideia, mas não faz. Tem, na verdade, assim, ó, na estrutura psicológica, existe uma predisposição de acordo a um traço da pessoa, seja um traço psicológico ou seja um temperamento também, que você tem uma predisposição mais de você lidar fácil com pessoas. Né? E como você também tá dentro da família, sua mãe com certeza era negociadora, né? Muito. Então, você minha vai mãe, trazer... a melhor vendedora que eu conheço é a minha mãe. Você traz essa genética dela, você assistiu nela, essa mulher vendedora, e você já tem essa inclinação maior de ser comunicativo. Então, na primeira oportunidade, isso vai se... Quando a gente fala que nasce, não é que você nasce com a predisposição a ser uma pessoa que vai ser mais comunicativa. Uma pessoa menos comunicativa não vai vender tanto quanto a comunicativa. E é o que porque você a comunicativa, vê... ele conversa com mais pessoas. Ele visita mais pessoas. Então, mas ele faz isso por quê? Porque ele tem essa predisposição natural. Dá pra se dizer que a pessoa nasce com essa predisposição. Ela nasce, ele vai Renato, se tornar depois o vendedor. E segundo, assim, é o que eu também venho estudando sobre inteligência emocional, você é o que você vê. Você é o que você vive. Você é o que você olhou. Então, os nossos filhos, eles são o nosso reflexo. Sabia? No meu caso, eu convivi com meu pai. Meu pai é empresário, né? Ele tem dono da mecânica. Nós crescemos vendo ali. De todos os irmãos, nós somos 5 piá, 4 tem negócios. E o outro que não tem negócio também. Ele trabalha com a família, mas ele tem os negócios dele separados. Outra coisa que eu senti de falar aqui. O que você tá sendo na sua casa hoje pros seus filhos? Eles estão... Você é um reflexo bom pra eles? O que eles estão vendo? Aí já depende deles responder. Aí eu quero que você pense, o que eu tô vendo? Talvez, né? Talvez pegue você e pense. Porque eu, na minha casa, verdade o que você falou. Sempre vi a minha mãe batalhando, sempre vi ela, eu quero isso, eu consigo. Agora, pra você ter noção... Você assistiu isso em sua volta. A minha mãe agora, depois da terceira filha, minha irmã menor tá com 6 aninhos, a Naomi. Ela abriu um restaurante. Nada. Quero abrir um restaurante. Você sabe que pro mundo business, um restaurante é muito difícil você lidar sozinho. É muito desafiador. Pois ela tá sozinha e ela já tá com 2 funcionárias e ela tá indo. Eu conheço pessoas, pra arredondar essa parte, que a pessoa tem toda a estrutura pra ter negócio, pra se tornar uma pessoa muito bem sucedida e tudo pra frente, mas ela não vai e não faz. E o que eu falei agora. Dentro do ambiente que ela foi construída e a inclinação natural dela, ela é uma pessoa mais medrosa, mais depressiva, então ela tem mais dificuldade para tomar decisões fortes, que para nós não é tão difícil. E eu cresci num ambiente que para nós não é difícil. Isso. Para nós é fácil. Nós assistimos um pai tendo o próprio negócio, tendo o próprio tempo dele. Meus irmãos todos sempre trabalharam em algum negócio, mas terminaram com o deles, né? E eu com 19 anos, eu fui o que mais cedo, eu com 19 anos, com a proposta de trabalho, eu decidi empreender. Por mais pequenininho que é meu negócio, eu tentei.
E nunca mais parei, tô até hoje. E imagina, eu que eu falei Eu nunca agora, parei. eu com 8 anos. Aí, sem contar todas as empresas que eu já tive, né? Eu já trabalhei com maquiagem, eu Aí, já ó. trabalhei com roupa, eu já trabalhei Mas com... você vai chegar no momento que você vai bater num. no Um vai te curso. pegar. Amém. Você vai sentir. Sim, Eu tive isso aí. O Rodrigo chegou aqui, aquele te pega. Porque você falou agora, foi Deus que falou, né? Aí talvez comece aqui agora, né? Exatamente, porque aqui eu conecto tudo e finalizo essa linha. Eu nunca sonhei trabalhar com curso. Vou te responder a pergunta final. Deus me colocou, permitiu que isso entrasse na minha vida, porque Deus queria me preparar para algo maior, certo? Para eu hoje dar palestra, se eu tiver que pregar, se eu tiver que evangelizar, o que eu precisar fazer, eu preciso saber lidar com pessoas. E eu sempre fui muito medroso de público. Hoje eu não sou. Mas por quê? Eu fui 10 anos Sério que preparado você era medroso? de se esconder atrás do púlpito. Gente, é inacreditável. De passar mal antes de falar. Meu Deus. Só que Deus queria me curar. Então ele teve que colocar algo para mim que ia me curar daquilo que tem a ver com o meu propósito. Que é falar para as pessoas que tem que falar. Eu já falei diante de uma... Eu já fiz palestra que eu vendi para 30, apareceu um. Eu dei a palestra para um. Mas já fui em lugar que tinha... Que era evento religioso, tinha 600, 700 pessoas. Claro, eu estava todo tremendo, mas eu falei igual. Então eu entendo assim que eu tenho um propósito diante de pessoas. Então eu vejo que Deus me preparou durante esse tempo. Hoje eu já não tenho mais esse medo. Ó, gente, preparação. Ele me preparou. Né, Renato? Preparação, você pegar com Deus. Eu tô pegando as chaves pra entregar pras pessoas. Vai decodificando aí. Preparação, eu entendi até agora. Você se preparou, você fez uma lista. Eu Com 17 anos. Eu fiz uma lista. Ele visualizou, ele idealizou. Então, se você idealiza, já tá na sua cabeça já. E você idealizou. Então, por que você não vai viver aquilo? E eu acreditei. Aí ele estudou, acreditou, estudou, se preparou. Isso. Porque é inacreditável que você não falava. não falava. Não falava. Eu batia a perna diante do público, passava vergonha. Só que igual eu ia. Nem sei por que eu ia. Eu não sei por que eu ia. Ele chamava pra ler, eu lia nas igrejas. Ele chamava pra falar, eu ia mesmo que eu não queria. É porque faz parte do meu propósito. Mas só que eu não estava preparado para falar para vários públicos. Eu acho que Deus me preparou. Só que uma coisa que sempre me acompanhou comigo foi a fé. Em todas as etapas da minha vida, acreditar em Deus faz parte da minha história. Exatamente, amém. E aí o negócio o momento que enfrentou foi a pandemia da Infobank. A pandemia foi o momento tava mais falando difícil, e eu fui para outro lado. A pandemia foi o momento mais difícil. Isso, eu lembro quando eu entrei lá, que daí você falou da comissão, eu lembro que eu me punhei a vender. E aí eu lembro que você comentou a Patrícia e outras pessoas também estavam ali, e a gente fez uma equipe muito maravilhosa, gente. A gente vendia muito. Não, a equipe de 6 foi... Eu acho que pode falar, foi a melhor? Foi a que mais... que vendeu mais rápido até hoje. Eles fizeram uma equipe que dava um resultado muito rápido. E daí veio a pandemia. Para mim, o maior desafio foi o quê? Acreditar que a pandemia ia passar. Nesse momento, eu fiz um financiamento, porque o banco deu essa prévia para poder manter vocês, vocês lembram? Que eu podia ter demitido todos vocês, ter fechado e não ter... Eu acreditei e mantive aqui por 6 meses. E eu estou, assim, tipo assim... Eu tive, como fala, rasgos por muitos anos. Já faz 5 anos a pandemia. Sim. De eu ter aceitado a decisão famílias, né? Muitas empresas de continuar a empresa naquele momento e ter acreditado e ter permanecido colocado vocês. Porque a maior parte das empresas mais fracas estava tão forte que eu estava começando, eu tinha que ter parado. Todo mundo falou, guarda os negócios e para. Entendeu? E eu investi. Eu tirei um dinheiro para manter vocês. Eu tinha um dinheiro em caixa, mas eu tinha um dinheiro para manter aqui pelo menos até o final do ano. Sim. Eu arrisquei. Digamos assim, eu paguei por quase 3, 4 anos pelo que eu fiz. Eu acho que foi aí que eu saí essa vez em Infobank. Você porque saiu aí eu tempo lembro depois. porque eu lembro que uma loja entrou em contato com você, né? E falou, a Bianca, será que ela não trabalha pra mim? E nós indicou, claro, porque eu não queria que vocês ficassem presos ao trabalho. Então esse foi o momento mais difícil para mim no trabalho. E eu segui, como eu falei pra você assim, por Deus, né? Eu orei, Deus falou pra mim que era pra continuar, então eu continuei. Senão eu ia parar. Isso. Eu só entendi, continua. Sim. Então eu continuei. Tá até hoje. E tá aí. Aí, ó, viu, gente? Podia Deus, quando fala, a gente tá falado. Ele é o maior de todos. Ele, se ele te prometeu algo, ele vai cumprir. Pode demorar, mas ele vai não cumprir. Foi pessoa nenhuma que mandou continuar, foi Deus. Eu senti no meu coração, eu continuei. E estamos até hoje aí. E aí, justo agora, ó, tá alinhando, tá? Aqui. Parece que é algo nosso, mas tá alinhando a conversa. Vida com Deus. Qual foi o momento mais marcante em que a sua fé fez a diferença? O mais marcante. Vixe. Porque eu sei que tem vários. Olha, tem vários. Eu iniciei a minha experiência de fé com Deus forte dos meus 16 anos, então são 21 anos. E frequentemente, mês por mês, eu tenho experiência com Deus. Então,
dizer pra você assim, qual foi a mais forte, eu acho assim, a que mais marcou comigo foi... eu não sei dizer se isso pode se considerar como experiência mística, mas eu digo assim, que passa um pouquinho do nosso natural. Uhum. Fala mais. Eu tive experiência de ouvir Deus uma vez só. Ouvir, não na mente. Uma única vez. Essa é uma das vezes que mexeu comigo. Uma única palavra. Eu tive essa experiência. Ouviu a voz Eu mesmo? ouvi. Eu precisava de uma resposta. E uma pessoa falou pra mim assim, Renato, você é um cara de fé. Você não só não espera que Deus manda os anjos da terra descer e vir falar com você. Na noite seguinte, eu escutei a voz. Eu saí, eu sabia o que eu falei, tô louco. não tava louco. Eu obedeci, no caso, quem me conduziu, e é o que eu tô até hoje. Tipo assim, esse foi um momento marcante. Como eu expliquei para vocês, dentro do cristianismo eu faço parte do movimento católico. Eu tive uma experiência com Maria muito forte também, de aparição, muito forte. Então, assim, eu fui entender isso depois, né? Porque quando eu nasço porque a minha mãe roga para nascer. A Nossa Senhora de Aparecida, eu nasci. Porque eu nasci com 6,4 kg. Eu não nascia, entendeu? Daí quando ela pede, nada, eu vou entendendo isso daí. Então isso foi muito forte para mim, foi muito forte também. E o terceiro momento, assim, que marcou eu de todos esses, são esses que eu tô falando pra vocês, esses dois, e mais esse, foi quando Deus me deu um sinal. Eu precisava de um sinal de Deus, porque você vê como é que nós seres humanos somos pequenos, a gente precisa que Deus dê sinal pra nós que tá... Isso. É igual uma criança, né? Nós precisamos que Deus fique provando pra nós que ele existe, né? Exato. Eu tava me sentindo assim que o que eu tava fazendo tava errado, né? Por exemplo, assim, seja pra igreja, seja pras pessoas. Será se eu tô no caminho certo? Será se eu tô fazendo a coisa certa? Porque parece que eu tô meio doido, você entende? Eu acho que todos nós, assim, que seguimos a Deus, perguntam isso. E depois, se eu tô meio Sempre doido... perguntando isso. A palavra de Deus fala, né, que quem segue Cristo profundamente vai ser tido como louco. Vai ser tido. Se a pessoa seguir certinho, vai ser tido como louco. Daí, mas aquilo me convencia igual. Eu falei assim, mas não pode isso, eu tô bem. Naquela época eu não ia em psicólogo, não acreditava nessas coisas, não aceitava de jeito nenhum. Eu falei, eu vou em psicólogo, nada, pra ver se eu tava são da consciência, né? Aí eu tive uma experiência com Deus, onde que Deus como é que fala? Vou dizer, isso para as pessoas é forte, né? Eu falo assim, Deus falou comigo, né? Mas eu falo assim, essa interlocução interna, assim. Deus tá dentro do nosso coração, de todo mundo, cada um de vocês. Deus, esse dia que você nasceu, teu coração é a morada dele. Ali ninguém entra. Isso. Então, para resumir, Deus está no centro do coração de cada pessoa. Isso. Não importa quem que é a pessoa, bem ou mal. Todo mundo nasce com a semente de Deus no coração. Todos. Você pode procurar Deus em todos os lugares. A hora que você entrar no fundo da tua vida, do seu interno, você vai encontrar Ele. Porque você nasceu com esse selo de Deus. Todos nós nascemos com o selo de Deus. Todos. Sim. Só que você precisa encontrar Ele, a partir daí você e aceitar isso. Isso. Então, nessa experiência dessa interlocução interna, tipo assim, ouvindo esse interior, que para mim sempre foi o Espírito Santo, porque as coisas aconteciam conforme, senão eu não acreditaria, né? Eu entendi, ou seja, foi me mostrado que algo ia acontecer, mas algo meio assim fora do normal. Algo assim que não era possível acontecer. Era impossível acontecer. E aconteceu. Então, o dia que isso aconteceu foi o dia assim que mais mexeu com a minha fé. Então, ali eu entendi assim, eu não estou sozinho, Deus está comigo e eu preciso fazer alguma coisa. Por mais que as pessoas vão me entender mal, eu vou fazer. Sim. E a partir dali, E é maravilhoso tudo isso. que eu comecei a fazer foi por Deus. Sim. Até hoje. Eu trabalho, mas é por Deus. Sim. Eu posso formar no que for, mas é por Deus. Sim. Aqui, Renato, tem outra pergunta que eu quero que você responda assim, com toda sinceridade, que é assim, se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria ao Renato criança? Ao Renato que começou, que conselho você daria para você mesmo? Aí, ele fala assim, aí a pessoa quer mexer muito em cada pessoa, né? Eu vou falar exatamente aquilo que mais mexeu, só que eu fui curado com o tempo, né? Acreditar, botar 100% da sua confiança em Deus e não nas pessoas. Só isso daí. Você tem que entender que Deus, Jesus faz as coisas por você. As pessoas vão falhar com você. E quando elas falhar, você não tem que se sentir mal. Nós temos uma inclinação ao erro, mas Deus nunca falha com você. E eu confiei muito nas pessoas. E eu confiava muito nas pessoas no começo. É diferente de confiar e acreditar. Hoje eu acredito muito nas pessoas, mas a minha confiança é depositada 100% em Deus. Uau. Caraca. Eu não confio nas pessoas, mas eu acredito nas pessoas.
Porque a palavra de Deus fala que você tem que confiar em Deus, porque o homem é falho. Nós vamos falhar. Eu falhei com tantas pessoas. Então, eu por acreditar muito nas pessoas, eu sofri muito. Exato. Até quando eu comecei a entender que a minha confiança tinha que ser depositada total em Deus, e por essa confiança eu comecei a acreditar na humanidade, nas pessoas. Mas eu sabia que eles podiam falhar e não estava nada de errado, faz parte. Faz parte. Mas antes não, eu botava confiança neles, eles caíam. E eu caía junto. Uhum. Aí quando eu botava em Deus, ele caía, eu não caía, porque a minha confiança estava em Deus. Nele estava um crédito. Um crédito é um voto de confiança. Isso. Ele é confiança, mas é um voto. É um voto. Você dá um voto de confiança pra mim, eu dou um voto de confiança pra você. Na empresa foi assim. Isso. Você fez valer, você ficou. Então, isso é uma das coisas assim, que se eu pudesse modificar, eu queria ter mais cedo, que eu vejo meus filhos tendo isso, a confiança em Deus, que eu venho ensinando pra minha filha. Amém. Ela quer estar em Deus sobre tudo. E depois sobre- nós. Eu falo, filha, eu vou errar. O pai não é perfeito, que ela pensa que nós é perfeito. Eu vejo isso, eu não sou perfeito. Então, se eu pudesse mudar, eu mudaria isso. O resto eu não mudaria muita coisa, não. Eu daria esse conselho e acreditaria muito Eu nele. acreditaria muito. Bom, Renata, agora você falando da sua filha, foi uma surpresa pra você essa foto sua e sua esposa. Quando eu fiz o convite pra você, eu pedi pra você escolher algo que te representasse. Poderia ser uma foto da sua empresa, dizendo no convite da sua empresa, alguma conquista muito grande. E você escolheu essa foto. Gente, como vocês podem ver. O Renato e a esposa dele no casamento, é isso? No dia do nosso casamento. No dia do casamento deles. E aí eu queria que você falasse pra mim. Foi uma surpresa, não sei se você sabia que ia ser assim. Não. Foi surpresa. Eu fiquei pensando, o que você ia fazer com essa foto? Enfim, eu queria que você falasse assim, o que essa foto representa na sua vida e como a sua família tem sido parte da sua jornada. Pra encerrar já. Pra encerrar, eu estive conversando esta semana com a minha esposa, né, e relacionado a isso, né, eu falo pra ela assim que a minha vida sempre teve um sentido muito importante, mas ela começou a ter o grande sentido de tudo que eu faço a partir de que nós se casamos, o dia do casamento. Porque eu aprendi o que é o amor antes de casar. As pessoas pensam que o amor é um sentimento, não tem nada a ver. O amor é uma decisão consciente, que não tem nada de emocional. Eu decidi amar minha esposa. Ela sendo futuramente, hoje, tem pessoas que dizem assim, Renato, eu não sinto mais nada pra tua esposa. Mas parabéns, meu irmão, tá tudo certo. Eu também não sinto nada pela minha esposa. Só que eu decidi amar ela. Uma decisão. Eu decidi cuidar dela. Hoje não é mais sobre sentimento, sobre paixão. Hoje é sobre eu cuidar dela e cuidar dos nossos filhos. Pra mim, hoje, é nós juntos lutar pela família, vai gerando essas emoções da família, vai se tornar nosso amor. Nos momentos mais difíceis, eu perceber que ela tá comigo e eu tô com ela, isso aí pra mim é o amor. Porque ali não tem negócio de ali, cadê o sentimento de gostar? Não é o sentimento de gostar, ali é uma decisão. Porque eu gosto de falar isso, a tua mãe, quando você fez as coisas erradas, ou quando as pessoas fez coisa errada, teu pai, que te ama de verdade, ele tinha que dar um camaço de pau, não sei, pelo erro. Ele deixa de amar você? Não, porque ele decidiu te amar. Tua mãe decidiu te amar, então é uma decisão, não é um sentimento. Se fosse por sentimento, o negócio ia ficar feio. Porque nós faz as coisas erradas. O que Deus fez? Mandou Jesus para morrer por todos nós e redimir nosso pecado. O que Jesus fez na cruz? Ele tomou uma decisão de amor para que nós se salvássemos. Ele tomou a decisão de ser aceito como sacrifício e morrer na cruz, com morte de cruz, por nós. Então, quando você fala de casamento, eu entendo assim, a palavra de Deus fala, o marido tem que morrer pela sua esposa tem que amar sua esposa como Jesus amou a igreja. Como é que Jesus amou a igreja? Até a cruz. Uau! Caraca, você entendeu? Que lindo. Então eu tenho isso daí comigo. Então Isso eu olho aí. pra minha esposa e para meus filhos, mas pra ela como eixo de tudo, porque os filhos existem por ela e eu, mas é assim, tipo, Deus manda, mas tipo assim, sem ela não tem como ter os filhos. Então a minha missão é entregar a minha vida por ela. Amém. Fazer tudo por ela, porque só assim eu vou completar a busca de amor que ela tem. Aí ela vai ser uma mulher. Isso. Então, Amada. ela vai se sentir amada. Eu casei sabendo que o amor era uma decisão e não um sentimento. Então, isso pra mim foi muito positivo. Então, a emoção ou não, pra mim, eu já sabia que eu tinha que cuidar dela. Agora, faz pouco tempo que eu fui entendendo essa função profunda do homem no casamento, né? Isso. Isso tá me fazendo muito bem. Isso. Parabéns, Uma inclusive. liberdade. Então. Isso aí. Bom, tá ótimo. Por mim, eu ficaria aqui mais 2 horas conversando. Tem coisas que eu pulei, eu queria ter falado e dado pra você falar muito mais. Eu acho que Mas tá chegando ao é o fim. que precisa ser ouvido, né? É o que Deus Sim. preparou, né?
Obrigada mesmo, Renato, pela sua vida, por estar aqui, Amém. por apoiar esse projeto e por se abrir, ser humilde e falar sobre você. É difícil as pessoas que têm essa humildade, né, de estar ajudando pessoas através da história delas. Com certeza. Então, eu te parabenizo. E para quem ficou até o final, gente, o Renato, com a Infobank, a empresa que ele falou aqui, ele tá patrocinando este episódio com um curso de Master em Oratória. Assim mesmo. Que tem a ver tudo com a história dele e agora faz muito mais significado. Porque ele falou sobre que ele estudou e se preparou para falar em público. Então, você que tá assistindo, aguentou até aqui, até o final, você pode ter a oportunidade de ganhar uma vaga no curso de Master em Oratória da Infobank. É você o palestrante? Eu e a Maura Galeano de Catuete. Ele... Eu vou fazer junto. Ela é uma profissional, digamos assim, elite nessa área, né? E eu vou Amém. complementar com inteligência emocional para fazer um Então trabalho. aí, toda a descrição desse sorteio vai estar na descrição do vídeo do YouTube, tá? Não tá no Instagram. Vai estar no YouTube a descrição sobre como vai ser o sorteio. Eu vou escrever tudo aqui nesse vídeo, aqui embaixo. Você vai, você lê, você curte primeiro. É assim que fala? Você curte, você ativa o sininho. Acho que era assim. E aí você lê a descrição. E aí ali vai estar todas as características. O sorteio vai ser dia 3/10, tá? Porque o dia do curso Começa dia 8. Começa dia 8. Então aí, dia 3/10, você tem que seguir o que tá escrito aqui para poder, de repente, ganhar essa dádiva que o Renato tá abençoando uma pessoa. Tudo a ver com a história dele. E é sobre isso, né, amigo? A gente a gente ajudar as pessoas com a nossa história, né? Exatamente. Fazer acontecer. É isso. Mas é isso, então. Encerramos aqui o primeiro episódio do podcast Histórias que Transformam. Eu tenho certeza que vai transformar muitas pessoas. E você que está assistindo esse vídeo, parabéns. Você chegou até aqui. E anota tudo, veja e reveja. Obrigada. Muito obrigado.